Livro Como ter o coração de Maria no mundo de Marta, de Joanna Weaver. Capítulo 9. O coração receptivo de Marta. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31-32. Não é preciso experiência anterior. Nós vamos treiná-lo, dizia um anúncio. Parecia mais um anúncio de emprego para o turno da noite no McDonald's, exceto pelo fato de ter sido publicado nas páginas de um dos mais importantes jornais de negócio da América. Após décadas de capitalismo selvagem, parece que as maiores companhias da América estão começando a procurar por um novo tipo de trabalhador. Embora os diplomas continuem sendo importantes, muitas empresas estão procurando mais qualidades pessoais em seu grupo de funcionários. Como você interage com os outros? Perguntam. Você trabalha em equipe ou trabalha de modo independente? No fundo, querem saber. Você é receptivo ao ensino? As companhias estão ignorando currículos brilhantes, deixando de lado os headhunters e indo direto para o campo das universidades para recrutar sua força de trabalho. Por quê? Gastamos mais tempo e dinheiro destreinando as pessoas do que treinando alguém sem experiência, disse um executivo em um programa de entrevista. Não precisamos de sabichões, precisamos de pessoas que estejam dispostas a aprender. Um coração disposto a aprender. Se Jesus colocasse um anúncio nos classificados da Folha de Jerusalém para iniciar o seu ministério, 2 anos antes, penso que seria o mesmo do começo deste capítulo. Não é preciso experiência anterior. Nós vamos treiná-lo. Jesus não estava tão interessado em encontrar pessoas capazes, mas disponíveis. Ele estava procurando corações dispostos a aprender. Talvez seja por essa razão que disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. As crianças aprendem com facilidade, principalmente por não terem ideias pré-concebidas que as impedem de ouvir algo novo e aprender. Quem sabe seja esse o motivo por que Jesus chamou um grupo do populacho para o acompanhar, em vez da turma de religiosos desagradáveis. A mente dos educados escribas e fariseus de Israel estava carregada de ideias falsas e rituais criados por homens. Levaria anos para reprogramar o pensamento deles segundo o modo divino. Então Jesus chamou homens sem currículo, sem educação formal, sem experiência anterior com trabalhos evangélicos. Ao resto do mundo, eles pareciam insignificantes, gente de classe inferior, incultos e algumas vezes desajeitados. Mas Jesus viu neles exatamente o que precisava, seguidores com potencial para a transformação. Infelizmente, embora provemos a transformação, a maioria de nós não gosta do processo que nos leva até lá. Ser transformado significa que devemos mudar, e a mudança com muita frequência dói. Entretanto, como Paul Powell escreve, Deus está mais interessado em nosso caráter do que em nosso conforto. Sua meta não é a de nos mimar fisicamente, mas a de nos aperfeiçoar espiritualmente. Você é uma pessoa receptiva ao ensino? Observe as seguintes declarações, que lhe darão uma ideia sobre o seu grau de receptividade ao ensino. Responda S para sempre, O para ocasionalmente e R para raramente. 1. Sinto-me à vontade para pedir conselhos. 2. Admito facilmente quando estou errada. 3. Gosto de ler para obter informações e não como um escape. 4. Consigo receber as críticas sem me ofender. 5. Gosto de ouvir as ideias e opiniões das outras pessoas sem sentir a necessidade de expressar as minhas. 6. Quando leio algo na Bíblia, penso automaticamente em uma forma de aplicar o que li. 7. Gosto da igreja e das aulas sobre a Bíblia e normalmente faço anotações. 8. Sou capaz de discordar de alguém e não ter a sensação de estar debatendo o assunto. 9. Estou disposta a ver todos os lados da questão antes de formar minha opinião. 10.
Prefiro ser justa a estar sempre certa. Atribua 3 pontos para cada resposta assinalada com S, 2 pontos para cada resposta O e nenhum ponto para cada resposta R. Se você alcançou entre 24 e 30 pontos, tem realmente um coração disposto a aprender. Se atingiu entre 15 e 23 pontos, empenhe-se, você definitivamente precisa treinar. Se alcançou entre 0 e 14 pontos, você precisa orar por seu grau de receptividade e para entender que um coração disposto a aprender é um dos maiores tesouros da vida. Retenha a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Provérbios 4:13. Creio que por este motivo Jesus achou melhor confrontar a postura de Marta depois de seu pequeno furor relativo à ajuda na cozinha, registrado em Lucas 10. Havia mais em jogo no incidente do que se podia ver. No acesso de raiva de Marta, Cristo pôde observar o engano fluindo pela psique da mulher até chegar ao íntimo de sua identidade. Marta pensava ter valor porque era produtiva. Para Jesus, Marta precisava entender que ela tinha valor, pois pertencia a ele. Tenho certeza de que os sentimentos de Marta devem ter mudado ante a repreensão de Jesus. Afinal, ninguém gosta de ver os próprios erros expostos. Eu não ficaria surpresa se em algum momento Marta fosse tentada a fazer a mala do seu ego ferido e sair da sala pisando firme. Ela sabia quando não estava sendo estimada. Que cozinhe o próprio jantar. Aí veriam como ela trabalhava arduamente. Mas, em lugar disso, Marta continuou ali e esperou Jesus terminar de falar. E se quisermos ser seus discípulos, devemos estar dispostos a fazer o mesmo, ainda que as palavras dele risquem a nossa vontade. Entre em meu coração. Minha mente estava tumultuada enquanto eu levava as crianças para a escola naquela manhã de inverno, há muitos anos. Nuvens ameaçadoras enchiam o céu e eu me esforçava para abrir caminho nas ruas cheias de neve. A neve parcialmente derretida do dia anterior havia endurecido e os sulcos feitos pelos carros estavam congelados, jogando o meu carro de um lado para o outro. Tive que me esforçar para manter o volante sob controle, mas a luta de verdade estava dentro de mim. Que retrato da minha vida, pensei, observando com atenção, através do para-brisa, a paisagem cinzenta, escura, sombria, fria, glacial. Uma grande divergência havia surgido entre mim e uma querida amiga vários meses antes, e nada do que tentei foi capaz de restabelecer a amizade. Errei e pedi desculpas, porque ela não me perdoava. Os sulcos mentais, na circunstância congelada, agitavam minhas emoções de um lado para o outro, tirando-me a alegria e a paz, deixando-me vazia, rude e oca. A doce voz de Jéssica ecoava no banco de trás, enquanto ela cantava junto com o rádio uma conhecida canção cristã. A voz dela competia com o agradável som da pergunta que fazia parte da letra. Jesus já entrou em seu coração? As palavras soaram estranhamente familiares para mim. Elas ecoavam as palavras que eu usei no dia anterior para julgar minha amiga. Bem, espero que você descubra como as pessoas realmente são quando você as maltrata, disse ao meu marido, em um momento de raiva. Mas agora eu senti o Espírito Santo invertendo minhas próprias palavras, como um holofote na escuridão da minha alma. E você, Joana? Senti o Senhor me instigando com ternura. O que esse mau humor do seu coração lhe trouxe? O que ele me mostrou não era bonito. Havia coisas em minha vida que não foram resolvidas, questões essenciais que eu me recusava a considerar, mas era a hora de enfrentá-las, e eu sabia disso. Para mim, o simples fato de estar pronta ilustra uma das coisas mais lindas que aprendi sobre o meu Senhor. Jesus sai do seu itinerário para preparar meu coração, visando a que eu ouça e aprenda. Ele espera o momento em que estou mais inclinada a obedecer.
E embora eu ainda possa recusá-lo a qualquer momento, sua repreensão é suave. Ele me corteja ao mesmo tempo em que me desarma, tornando-me desejosa, disponível e pronta para mudar. Se você não experimentou esse doce aspecto da disciplina do nosso Salvador, posso sugerir que você passe um pouco mais de tempo na sala de estar, pois quando você está ocupada na cozinha, a repreensão parece ríspida e exigente, apenas mais um dever a ser atendido. Foi onde Marta a encontrou, na sala de estar. Ela recebeu a repreensão do seu Salvador e somos testemunhos de sua mudança. Em vez de se exaltar diante de Deus, ela se humilhou e encontrou a verdade das palavras do rei Salomão. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Provérbios 27, 5, 6. Especialmente quando esse alguém é Jesus. Aprender ou não aprender? Mãe, os olhos de John Michael estavam sombrios e sérios. Uma criança brilhante, naturalmente. Meu filho de 12 anos de idade tinha uma mente que funcionava a todo vapor, explorando e ocasionalmente confundindo as palavras. Sim, Michael, perguntei. Tenho uma dúvida. As pessoas que são pobres de verdade, começou ele, lentamente, elas parecem que estão na puberdade, certo? Bem, como você pode imaginar, gentilmente corrigi o engano e tivemos uma conversa significativa sobre a situação das pessoas que morrem de fome ao redor do mundo. Certo? Aquilo era o que deveria ter sido feito. Em vez disso, explodi em gargalhadas. Puberdade? Gritei, tentando manter a voz baixa. Você quer dizer pobreza? Sim, isso. Ele me olhou. O que eu disse? Expliquei ao meu filho a diferença entre as duas palavras e nós dois demos uma boa risada. De fato, descobrimos um código para a sua eminente adolescência. Acho que estou com uma espinha, ele disse alguns dias depois, quando examinava um pequeno inchaço no queixo diante do espelho do banheiro. Fique calmo, Michael. Era o seu primeiro defeito genuíno. Dei um tapinha em suas costas e o parabenizei. Você está finalmente entrando na pobreza. Momentos propícios para o ensino. Aquelas ocasiões na vida quando a verdade aparece de súbito, dando-nos a chance de crescer. Aprender ou não aprender? Eis a questão. Pois quando somos corrigidos, repreendidos ou castigados, temos uma escolha. Podemos repreendê-la ou recusá-la. John Michael poderia ter se ofendido pelo meu descaso com os seus sentimentos durante o seu engano vocabular. Ele poderia ter saído e batido a porta. No entanto, escolheu receber o meu esclarecimento com bom humor. E, ao fazê-lo, abriu a porta para uma conversa entre mãe e filho sobre um assunto não muito fácil de abordar. Quanto a mim, aprendi uma lição muito necessária. Não devo me levar tão a sério. Michael ensinou-me a rir e a aprender com os meus erros, em vez de tentar me esconder deles. A verdade é que todas nós ficamos confusas às vezes. A maioria das pessoas é rápida em dizer que não são perfeitas, contanto que participem de conversas específicas. Mas quando alguém aponta uma falha em nossas vidas, não ficamos tão calmas. E, diferentemente do temperamento bom do meu filho, não riremos da crítica também. Pelo contrário, ficamos todas constrangidas e ressentidas. Ou ficamos com armas em punho. E não medimos palavras no esforço de liquidar as teorias a nosso respeito. Isso não é verdade. Dizemos enquanto ouvimos as explicações. Quando isso não funciona, partimos para a ofensiva, relacionando os erros dos outros. Irmãos, deixe-me tirar o argueiro que está no teu olho. Dizemos como aqueles homens descritos por Jesus em Lucas 6,42, sem atentar para a trave em nosso próprio olho. Mas Marta não agiu assim, quando Jesus a corrigiu naquele dia na sala de estar. Ou, pelo menos, é isso o que penso. Quando ele comentou, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
não foi registrada nenhuma refutação feita por Marta, nenhuma resposta alvoroçada. De fato, o incidente termina com as palavras repreensivas de Jesus. A Bíblia não nos conta como Marta reagiu naquele dia, mas estou convencida de que Marta recebeu a repreensão de Jesus com humildade e aprendeu com ela. Creio que seu coração estava disposto a aprender, pois nada mais poderia explicar sua transformação misteriosa na Marta de João 11 e 12. Nesses 2 capítulos, vemos uma mulher completamente diferente daquela encontrada em Lucas 10, 38 e 42. Bem, ela ainda era insistente, um pouco impaciente e prática demais para o seu próprio bem. No entanto, como temos visto, também havia uma terna vulnerabilidade que não existia antes, uma nova fé, um novo tipo de intimidade com Jesus que somente surge quando recebemos e colocamos em prática a correção de Deus. Já mencionamos a transformação de Marta no capítulo Lições de Lázaro, mas eu gostaria de enfocar as mudanças que vemos em João 11, pois elas pintam o retrato de uma mulher transformada através de um coração disposto a aprender. Em primeiro lugar, Marta deixa uma casa cheia de convidados e apressou-se para ver Jesus. Antes, era uma mulher que costumava ser obsessiva quanto à hospitalidade, o que teria feito deixar a casa cheia de visitantes. O mais estranho é o fato de que Marta, muito provavelmente, era a primogênita. Ela foi acostumada a ser a mais forte. Ela já havia sido o pilar da família antes. E em meio a tanta dor, certamente sentiria a necessidade de sê-lo novamente. Entretanto, quando Jesus chegou a Betânia, em vez de aguentar firme, Marta deixou de lado suas obrigações e correu em direção ao Senhor. Senhor, disse Marta a Jesus, em João 11, 21, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Suas palavras verteram junto com a dor e a confusão. Mais tarde, essas mesmas palavras foram usadas por Maria para manifestar sua dor. Entretanto, apenas Marta disse uma coisa a mais, sem nenhuma interrupção ou pausa. Ela acrescentou, mas também, agora sei, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Versículo 22. Fé. Era esse o diferencial. Em vez de chorar, como uma criança, exigindo que Jesus fizesse as coisas do jeito dela, Marta declarou sua fé. Manifestou a convicção de que Jesus poderia fazer tudo o que fosse necessário. Não havia mais argumentação do tipo, dize-lhe, pois, que me ajude. Naquela ocasião, ela não estava mandando Jesus fazer algo. Pelo contrário, humildemente, deu a Jesus a autoridade e o ensejo para decidir o que fosse melhor. E foi a esse coração aberto e receptivo que Jesus revelou-se em toda a sua glória. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Perguntou Jesus a Marta em João 11, 25 e 26. Ela respondeu, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus que havia de vir ao mundo. Versículo 27. Os estudiosos dizem que essa declaração é uma das afirmações de fé mais incríveis da Escritura, pois resume essencialmente quem Jesus era e é. Essa manifestação criteriosa não veio da contemplativa e sensível Maria, mas da organizada e atarefada, mas receptiva Marta. Agora, livre da sombra da dúvida e do egoísmo, Marta era uma mulher cujos olhos estavam abertos. Ela sabia quem era Jesus, não apenas um bom homem ou um professor fascinante, mas o verdadeiro Filho de Deus. Ela o proclamou como Cristo, seu Messias. Mas, além da compreensão teológica de Marta, encontro no versículo 28 a mudança mais doce de todas. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. Espere um minuto. O que aconteceu com a rivalidade das irmãs que vemos em Lucas 10? Não havia mais ressentimento. Não havia mais nenhuma forma de competição.
Marta não apenas sentia a dor da perda do seu irmão, mas também solidarizava-se com a dor de sua irmã. E naquela hora, em lugar de afastar Maria dos pés de Jesus, Marta os indicava. Estava claro que essa não era a mesma mulher que vimos antes naquela casa em Betânia. Não existia mais a ansiosa e exigente rainha de tudo. Em seu lugar ficou uma mulher com um coração transformado. É o tipo de coração transformado que todas nós desejamos, mas passamos a maior parte da vida nos perguntando como alcançá-lo. Creio que ganhamos um novo coração do Senhor, da mesma maneira que Marta, sendo receptivas ao ensino. E ser receptiva ao ensino envolve 3 coisas: estar disposta a ouvir, agir conforme o que ouvimos, corresponder à disciplina. Você tem ouvidos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Durante centenas de séculos, todas as manhãs, os judeus religiosos têm recitado Deuteronômio 6:4. Esse versículo abre o Shema, a principal confissão de fé do povo judeu. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Deuteronômio 6:5. Shema, a presente palavra hebraica, significa ouve tu, e é também uma palavra para nós. A Escritura contém a grande verdade, palavras poderosas que podem mudar a vida se estivermos dispostas a Shema, dispostas a ouvir. Infelizmente, parece que o povo de Deus sempre teve problemas para ouvir. Talvez seja hereditário. Muitas vezes lemos no Antigo Testamento sobre os esforços de Deus para comunicar-se com seus filhos teimosos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. Deuteronômio 1:43. Porém, enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. 2 Crônicas 24:19. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles, por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregastes na mão dos povos das terras. Neemias 9:30. Não é difícil enxergar um padrão aqui. Quase desde o início dos tempos, o povo de Deus se expõe à obra transformadora de Deus, ao recusar-se a ouvir, ao tirar a voz divina da sintonia. Fazemos a mesma coisa quando nos recusamos a prestar atenção à voz do seu Espírito em nossas vidas. Algumas vezes, a recusa para ouvir é deliberada. Não queremos enfrentar o que achamos que Deus tem a dizer. Outras vezes, penso que é quase inconsciente. Vivemos em um estado de recusa, pois não conseguimos mais desempenhar nenhuma tarefa que o Senhor deseja que façamos. Às vezes, permitimos convenientemente que a voz de Deus seja suprimida pela confusão da nossa existência diária. Recusamos ouvi-lo. Nos ocupamos demais com a leitura bíblica e a oração. É quase como se fôssemos crianças, insubordinadas, que tapam os ouvidos, batem o pé e começam a zunir bem alto, justamente para não ouvirem o que os pais estão tentando lhe dizer. Independentemente do modo como fazemos, o resultado final é o mesmo. Quando nos recusamos a ouvir o Senhor, nós o excluímos. Negamos ao Senhor a oportunidade de nos ensinar, de transformar nossas vidas e de trabalhar através de nós para transformar o mundo. Certamente, é por essa razão que Jesus recompensa o ato de ouvir. Por repetidas vezes, o chamado da trombeta de Cristo entremeia os evangelhos, repetindo as palavras do Shema. Quem tem ouvidos, ouça. E por 8 vezes, em Apocalipse, Jesus instrui sua noiva, a igreja, a ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sem sombra de dúvida, o Senhor ainda fala hoje, através das Escrituras, através de nossas circunstâncias.
em nosso coração através da voz do Espírito Santo. Nós podemos ouvi-lo se desistirmos da rebelião e da recusa. Podemos ouvir sua voz quando escutamos atentamente. Ele vai nos ensinar. Quem tem ouvidos, ouça e preste atenção. Como Deus fala com você? Embora saibamos que Deus fala claramente através da Bíblia, muitas de nós ainda não sabemos como ouvir a voz de Deus em nosso espírito. Como Deus fala com você? Alguém perguntou à escritora e palestrante Carol May Hall. Achei a resposta dela imensamente prática e útil. Comigo, ele fala através de um sinal inconfundível em meu coração. Ele nunca falou comigo em voz alta, mas às vezes o pensamento colocado pelo Senhor em minha mente é tão vívido que só pode ser dele. Muitas vezes é apenas um pensamento ou uma ideia que flameja em minha mente e eu sei que vem do Senhor. Às vezes é um pensamento tão diferente de tudo o que eu estava pensando, ou tão criativo que eu jamais seria capaz de imaginá-lo, ou ainda oposto ao que eu queria ouvir de Deus. Quando isso acontece e o pensamento está em conformidade com a Bíblia, sei que ouvi a voz de Deus de um modo inconfundível. Oro frequentemente para que possa ouvir a voz divina mais vezes e com maior clareza. Quando não consigo, sei que Ele não parou de falar. Eu é que parei de ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. João 10:27. Fazendo o que Jesus diz. Apenas ouvir a palavra de Deus não é o bastante. Naturalmente, a Bíblia deixa isso muito claro. O poder transformador de Deus em nossas vidas é expandido quando não só ouvimos, mas também agimos conforme o que ouvimos. De fato, com a nossa verdadeira recusa em aplicar a verdade divina em nossas vidas, podemos acabar não ouvindo sua voz no futuro. O pecado verdadeiramente bloqueia nossos ouvidos espirituais, da mesma forma que a cera em excesso tapa o ouvido físico. Quando isso acontece, podemos aparecer para ouvir, acenando com a cabeça e dizendo sim, mas não estamos compreendendo absolutamente nada. Pessoas com ouvidos tapados espiritualmente estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Paulo escreve em 2 Timóteo 3,7. O fato triste é que não podemos ficar acostumadas a ouvir a voz de Deus a ponto de não mais nos comovermos. Podemos nos tornar como as pessoas sobre as quais Deus nos advertiu através do profeta em Ezequiel 33, 31, 32. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Essa declaração soa assustadoramente familiar, não? Da mesma forma, soa as palavras de Tiago, o irmão de Jesus, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Já falei bastante sobre obediência neste livro, principalmente porque acredito que ela seja o ingrediente essencial da intimidade com Deus e a chave para termos um coração de Maria. E a obediência é exatamente sobre o que estamos falando aqui. Ou levamos as palavras de Jesus ao coração e mudamos, ou vamos ouvir e desprezá-las. E desprezar a voz de Deus é pior do que não ouvir, especialmente quando dizemos que o amamos. Quando os meus filhos se recusam a ouvir, tenho vontade de citar as palavras de Jesus em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não me diga que você me ama. É o que quero dizer quando eles vêm suplicando para assistir os desenhos animados depois de terem recebido a ordem para limparem seus quartos. Obedeçam às minhas ordens. Jesus não mede palavras conosco. Ele diz com franqueza tudo o que realmente é importante em nossas vidas. Ele coloca o dedo em nosso ponto sensível,
nos lugares afetados pelo pecado que tentamos esconder com tanta dificuldade. Aponta para o nosso quarto bagunçado e diz: faça isso e viverá. Temos que obedecer, porque Ele deseja que vivamos. Oswald Chambers iluminou minha vida de muitas formas, mas talvez nenhuma foi tão penetrante como essa verdade simples sobre a importância da obediência. Todas as revelações de Deus estão seladas até serem abertas por nós, através da obediência. Obedeça a Deus de modo como Ele lhe mostra, e instantaneamente a próxima etapa se torna acessível para você. Deus nunca vai revelar mais sobre si mesmo até que você tenha obedecido ao que já conhece. Infelizmente, é mais fácil falar sobre obediência do que fazer alguma coisa a respeito. Dissecamos e analisamos a verdade divina e colocamos em debate e filosofamos sobre ela. Fazemos qualquer coisa, mas não permitimos que ela atinja a nossa vida. O que Jesus realmente queria dizer? Perguntamos uns aos outros enquanto refletimos sobre as palavras de Cristo no estudo bíblico de quarta-feira à noite. Certamente, ele não quis dizer que precisamos vender tudo que temos e dar aos pobres, concluímos. Depois continuamos a explicar por que precisamos reduzir a oferta de missões até que tenhamos saldado a dívida do carro novo. Esse é um exemplo extremado, naturalmente. Mas penso que há algo dentro de nós que se rebela contra a autoridade de Deus em nossa vida. Algo profundo que insiste em fazer as coisas do nosso jeito. Isso acontece hoje da mesma forma como aconteceu quando Eva resistiu a Deus no jardim, quando os filhos de Israel ignoraram as advertências dos profetas e quando os judeus crucificaram a Jesus. E a pergunta de Pilatos aos judeus ainda ecoa hoje: o que vocês farão com o homem? Conhecer a Cristo significa ouvir as suas palavras, obedecê-lo amorosamente. Caso contrário, não conhecemos de fato. Kathleen Norris, autora de Maravilhosa Graça, o vocabulário da fé, descreve uma simples experiência que afetou sua realidade e mudou sua vida. O grupo de mulheres de sua igreja pediu-lhe para conduzir um estudo bíblico sobre o anticristo, uma tarefa para a qual ela não se sentia preparada. O conjunto de materiais de estudo lhe deu alívio, mas não muita ajuda prática, pois afirmava que até mesmo Agostinho havia desistido do assunto. Ele alegou que a questão estava além do seu entendimento. Então Kathleen pediu ajuda ao seu pastor. Rapidamente ele resumiu e repudiou a tendência que os cristãos têm de sempre identificar o anticristo com seus inimigos pessoais ou com autoridades detestadas por eles. É uma tentação indolor, escreve Norris. Em nosso século, o anticristo foi identificado como Adolf Hitler, Joseph Stalin, Pol Pot, e tendo em vista a histeria política generalizada na América, sem dúvida, também o foi em relação a Bill e Hillary Clinton. Mas então, escreve Norris, o pastor disse algo tão simples, mas que ficaria em meu coração para sempre. Cada um de nós age como um anticristo, ele disse, sempre que escutamos o Evangelho e não lhe damos ouvido, recebendo a repreensão. O que acontece quando nos recusamos a ouvir a Deus e agir conforme sua palavra? A Bíblia diz claramente que Deus, como Pai amoroso, vai aplicar a correção adequada às nossas vidas, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, declara Provérbios 3:12, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. O nível de disciplina que recebemos depende principalmente do nível de nossa receptividade ao ensino. Quando minha mãe era pequena, bastava que seu pai a olhasse com decepção e ela já estaria nos braços dele, desfazendo-se em lágrimas e implorando seu perdão. Quanto ao meu pai, foi preciso que ele tivesse mais energia com a filha mais velha. Eu não fui apenas bem criada, mas bem disciplinada também. E com muita frequência isso vem à minha mente. Isso também se aplica à vida espiritual. Se estivermos dispostas a aprender, obedeceremos prontamente. Como consequência,
a intensidade da disciplina é razoavelmente menor, às vezes indolor. Mas se não estivermos receptivas e recusarmos a repreensão divina, a intensidade da disciplina aumenta consideravelmente, assim como a correção que eu recebia do meu pai. Não porque Deus seja implacável, mas porque nossos corações estão rebeldes. Nosso Pai amoroso fará tudo o que for necessário para destruir essa rebeldia, antes que ela nos destrua. Mesmo que isso signifique nos deixar esperando, como ter que esperar por algo que queremos. Tirar nossos brinquedos, como o computador novo que acabou de quebrar, ou permitir que alguma aflição surja em nossa vida. Escreve o salmista: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Salmos 119, 67. Antes de pensar que Deus é cruel, continue a ler. Este não é um filho trêmulo e maltratado. É um filho que recebeu a disciplina. Alguém como eu. Alguém que pode olhar para trás e dizer ao Pai com total segurança: Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Salmos 119, 68. Jesus foi direto quando repreendeu Marta. Suas palavras foram suaves, mas penetraram diretamente no âmago de sua fraqueza. Marta deu atenção. Ela era receptiva ao ensino. Foi necessária apenas uma terna repreensão de alguém amado por ela. Jesus não teve que convencê-la. Ela não iniciou uma discussão. Simplesmente aceitou a palavra de seu mestre, embora eu tenha certeza de que foi doloroso ouvi-las. Marta conheceu o segredo que todo filho disciplinado com carinho aprende. Você não deve fugir do papai. Embora a disciplina seja dolorosa e a repreensão arda, há uma grande recompensa no final. Diz-nos Hebreus 12:11 que toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Eu sou incrivelmente agradecida pela disciplina que meus pais aplicaram. Em vez de me queixar por maus tratos, eu os bendigo, em razão do zelo que tiveram em corrigir os meus erros de infância. Lido com menos tentações agora, como adulta. Por exemplo, não sou tentada a roubar. Não, desde que minha mãe me levou de volta ao mercado quando tinha 5 anos de idade e me fez devolver o doce que havia pegado. De igual forma, não tenho problema com palavrões. Nunca mais falei nenhum, depois que senti o gosto do sabão em minha boca. E agora, como adulta, estou aprendendo a receber com tranquilidade a disciplina do Senhor em minha vida. Em vez de fugir da repreensão, eu me apego esperando por ela. E até mesmo deveria dizer, pedindo por ela. As palavras do Salmo 23 tocam minha alma como uma canção preciosa. A tua vara e o teu cajado me consolam. Há muitos anos, Joshua Weidenmayer, de 4 anos de idade, ensinou-me uma lição sobre a disciplina, que nunca vou esquecer. Quando os pais de Joshua, Jeff e Tammy, saíram de férias, o Parque Nacional Glacier estava no topo da lista dos que mereciam uma visita. Enchemos o furgão com as 2 famílias na manhã seguinte e partimos para um dia de turismo. As crianças tagarelavam enquanto passávamos pelos lugares principais. O furgão subia a estrada entre pinheiros e cedros antigos, a ponto de ficarmos bem acima do vale. Passamos 1 hora no topo, onde almoçamos alegremente, apreciando a beleza inacreditável ao nosso redor. Eram quase 2 horas quando descemos a montanha, hora do cochilo. O pobre Josh não estava se divertindo. Ele não gostou do banco do carro. Não queria um biscoito. Tammy tentou confortá-lo, tentou distraí-lo, mas nada deu certo. Finalmente, o pai interveio. Josh, você quer levar umas palmadas? Eu já havia perguntado o mesmo aos meus filhos várias vezes. Porém, até aquele dia nunca tinha ouvido uma resposta como aquela. Joshua parou por um momento, os olhos cheios de lágrimas. Aos soluços disse ao pai com aquela voz fininha:
Sim, papai, eu quero. John, você poderia encostar o carro, por favor? Jeff pediu ao meu marido. Então saiu do assento dianteiro, abriu a porta do furgão e esperou que Joshua fosse para os seus braços. Andaram um pouco e Jeff aplicou uma palmada com amor, mais firme, no traseiro do filho. Depois o abraçou e lhe deu um terno conselho. Voltaram ao furgão e Joshua dirigiu-se para o banco de trás, respirando daquele modo típico após um período de choro. Joshua recebeu o que precisava e ficou bem o resto da viagem. Que lição! Em vez de evitar a disciplina, ele a abraçou. Aos 4 anos de idade, Joshua descobriu o segredo que muitos, em uma vida inteira, nunca conseguirão aprender. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus. Salmos 94, 12 e 13. Uma santa renovação. Você quer conhecer a Deus? Deseja realmente ter um relacionamento íntimo e sincero com Ele? Se quiser, então corresponda à repreensão divina. Não recuse a correção do Senhor. Provérbios 1:23 diz: Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Reaja com um coração receptivo, e você ficará surpresa com a santa renovação que vai acontecer na sua vida. Eu quero isso para a minha vida. Quero uma renovação santa, tão transformadora como a que Marta experimentou. Meu maior temor é despertar daqui a 30 anos e perceber que não mudei, que ainda continuo lutando contra os mesmos hábitos inúteis, atitudes mesquinhas e escondendo pecados cometidos. Que coisa terrível seria! Mas, se eu não tiver ao menos um coração receptivo, tal estagnação espiritual será o meu destino. Amargurada e receosa, estarei encravada às coisas do passado, que eu deveria ter deixado há muito tempo. E tudo porque me recusei a ser ensinada por meu Pai Celeste. O propósito da morte de Jesus na cruz não foi a de oferecer seguro contra incêndio, ou uma viagem para o céu com todas as despesas pagas. Ele morreu e ressuscitou para que fôssemos nova criatura. Então, não deveríamos ficar em nossas transgressões e pecados, envolvidas com emoções feridas e decepções do passado. Ele morreu para que fôssemos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Como Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, não devemos mais nos esconder atrás do véu da vergonha. Em lugar disso, com a cara descoberta, refletimos, como um espelho, a glória do Senhor, como pelo Espírito do Senhor. Não se conforme com este mundo. Paulo nos diz em Romanos 12, mas seja transformada. Esse é o resultado de um coração disposto a aprender e receptivo às lições do Senhor. Quando escolhemos a transformação, optamos por algo magnífico. A palavra grega usada é metamorfô, que significa ser transfigurado ou mudado. É a mesma palavra usada para descrever o que aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração. Transformação. Também podemos experimentá-la. Tudo o que temos a fazer é ter um coração receptivo. Jesus nos transformará. Tudo o que precisamos fazer é apresentar os nossos velhos corpos em sacrifício e Ele nos renovará. A borboleta. Joanie Burnside brilha, morena. Seus cabelos moldam o rosto radiante de 40 e poucos anos, e a armação metálica dos óculos exalta os lindos olhos azuis. Joanie também é muito talentosa. Eu tive o privilégio de assisti-la representando um monólogo no chamado Domingo de Ramos, no Monte Hermon, um centro cristão de conferências. O culto que antecede a Páscoa em Monte Hermon sempre é comovente. É inevitável não me emocionar diante da imensidão da obra de Cristo na cruz. Mas a apresentação de Joanie naquele ano não me fez recordar apenas o que Jesus fez, mas também o que Ele deseja fazer em mim e em você. Entenda,
Jesus não veio para tornar as pessoas ruins em boas. Ele veio para nos transformar em algo inteiramente novo. Minhas palavras não conseguem descrever o poder por trás das imagens que vi naquela manhã. Porém, com a permissão de Johnny, gostaria de tentar. Imagine comigo uma velha mulher no centro do palco, vestida com um casaco escuro e carregando no ombro uma bolsa desbotada, como as de lavanderia. Ela segura com firmeza uma bolsa fora de moda. Sapatos velhos cobrem seus pés. Curvada e apoiando-se em uma bengala, o velho rosto cingido com desconfiança e com uma voz aguda e frágil. Ela começa a contar sua história. Vim para lhe contar a história da borboleta. Inicia a mulher. Os únicos acessórios usados no palco são as roupas que ela veste e uma simples cruz de madeira ao fundo. Ela começou como todas as outras. Era uma lagarta vil, alguém que deveria crescer, mas nunca mudar. Sua vida se tornaria desprezível, horrenda e amargurada, sem a graça do Criador. É assim que ela deveria ter ficado, diz a velha mulher, apontando para a sua aparência retorcida e decrépita. Embora tivesse o desejo de mudar, não conseguiria. Submeter-se ao poder de Deus era a única chance. Lá estava um lenço cobrindo-lhe a cabeça, o precioso cérebro e a inteligência acima da média. As universidades e os títulos era o que ela tinha à disposição para manter-se, ostentar e impressionar, e para diminuir os outros. O cabelo que deveria haver na cabeça era meramente um reflexo das ansiedades de sua vida, e no caso dela, estava prematuramente grisalho. Ela se preocupava com tudo, seu futuro, seu passado, seus erros e sonhos. Os dentes dela, a velha mulher os exibe para enfatizar, os guardiões de sua boca, uma das armas mais malévolas. Estavam prontos para morder, para mutilar as pessoas rapidamente, com sarcasmo e com farpas, pois a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes, parecia uma fofoca inocente, outras vezes, julgamento, e em alguns momentos, mentiras completas, com as quais ela destruía a reputação dos outros. Sua bolsa estava em segurança, porque guardava seu estimado talão de cheques. Ela nasceu na riqueza, e enquanto houvesse dinheiro no banco para protegê-la, estaria salva. Ninguém poderia tocá-la, ninguém conseguiria atingi-la. Ela cercou-se de bens materiais, nenhum prejudicial a si mesmo, mas todos maléficos por não serem usados para o Senhor. Sua bengala era usada com o dedo para acusar nos outros os pecados que ela cometia. Tornou-se uma muleta maravilhosa. Esse superego desenvolvido que nunca a deixava se sentir mal consigo mesma. Ela facilmente poderia encontrar o mal na vida das outras pessoas ao seu redor. Os sapatos cobriam um dos seus aspectos mais tristes, os seus pés, aqueles pobres e malhados tocos. Ela passou uma vida inteira vagando sem destino. Não tinha objetivos, ninguém para seguir, nenhum lugar aonde ir. Cada dia significava apenas mais 24 horas sem esperança. A mulher tira do ombro um grande saco que ela carrega e depois aponta para ele. Lá estava sua carga, cada ano mais pesada. Ela encheu o saco com aquele pecado, esperando que ninguém mais pudesse notar o óbvio. Sua vida tinha se tornado grotesca, com o peso e seus pecados desfiguraram a beleza que ela deveria ter. Finalmente, lá estava o seu coração, uma imagem atrofiada do que o Criador havia lhe dado. Através de mímica, a mulher pega um pequeno coração de pedra em seu peito e o segura entre os 2 dedos. Era duro e inflexível. Não permitia que entrasse nenhum amor. Não permitia que saísse amor. Protegido contra intrusos por sua cabeça, boca, bolsa e bengala. Então, um dia essa mulher encontrou alguns amigos que tinham a vida cheia de uma doce pureza.
Eles lhe ofereceram a água da vida. E quando não podia mais suportar a sede, ela experimentou. Só um pouquinho, pois, acredite, ela ainda não estava pronta para beber de verdade. Mas sua sede era incomparável. E o gosto da água era tão doce. Ela pegou e bebeu. E a água da vida a encheu e a satisfez da cabeça aos pés. O rosto da mulher no palco agora brilha, com a lembrança daquela água e com a nova vida que ela recebeu. Peça por peça, ela começou a remover os trajes desnecessários que antes a amarravam. O lenço foi retirado e o seu conhecimento passou a ser usado para a glória de Deus. Seus pensamentos tornaram-se os pensamentos do Senhor, quando ela se entregou a Ele. A mulher desata o lenço e o joga no chão. O cabelo, antes grisalho, por causa das preocupações, se renovou, pois a alegria que era do Senhor também passou para ela. A mulher agita os cabelos com alegria. A boca que havia caluniado os outros começou a exaltá-los, a cantar salmos, hinos e canções espirituais, a procurar maneiras de aliviar as feridas em vez de causá-las. A bolsa se tornou um instrumento, assim como a bainha para a espada. Ela levava algo de grande poder. O dinheiro foi usado para expandir o reino de Deus, em vez de protegê-la, diz a mulher enquanto levanta a bolsa para que todos a vejam. A bengala não foi mais necessária, quando seu desejo de julgar desapareceu diante da luz da graça divina. Ela a deu para outras pessoas que precisavam dela para se apoiar, pois queria caminhar e ajudar os outros a levantarem suas cargas. A mulher hesita, sorrindo enquanto sacode o dedo. E os pés? Primeiro, eles começaram a andar, depois correr, pular, saltar e dançar, com alegria, pois finalmente ela tinha um motivo para viver, um mestre a seguir, um caminho que Deus preparou especialmente para ela, que nunca havia conhecido tal alegria. Ele levou a carga de pecados, diz a mulher, com a voz mais forte e juvenil. Sua postura se fortalece enquanto deixa suas coisas na cruz. Como isso ocorreu? Ela jamais entenderia de verdade, mas sabia que ele havia dito que morreu para levar os pecados embora. Seu coração de pedra foi transformado em um novo e vivo coração. Com as mãos tremendo, ela levanta o seu pequeno coração imaginário em direção ao céu, recebendo em troca um coração grande e palpitante. Com a face erguida e os olhos maravilhados, a mulher coloca, através de mímica, um novo coração dentro do peito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51:10. As palavras são suaves, suplicantes e agradecidas, enquanto vagueiam pelo auditório. O momento é santo, enquanto a oração de Davi ecoa dentro de cada um de nós. Um coração puro, ó Deus, um espírito reto em mim. Obrigada por ouvirem a minha história, diz a mulher finalmente. Sua voz é profunda e terna, enquanto desabotoa o casaco. Como vocês podem ver, eu sou a borboleta. Ela deixa cair o manto, revelando um traje esplêndido de malha púrpura, com asas esvoaçantes, de várias cores, cintilante e tremeluzente, sobre a luz da manhã. O conjunto de saia e casaco era lindo, extraordinário. Com os braços estendidos, a mulher sai renascida, flutuando, dançando, pulando, deixando todas as roupas terrenas para trás, convidando a cada um de nós a fazer o mesmo. Nova vida em troca da velha. É o que Jesus oferece. Corações fervorosos em troca dos frios. E tudo isso é pago quando somos receptivas ao ensino. Quando entreguei minha vida para o ensino de Jesus, até mesmo para suas repreensões, aprendi o valor da terna disciplina de Deus. Somente quando nos libertamos dos casulos da nossa natureza vil é que a beleza verdadeira da nossa vida, oferecida por Cristo, pode ser conhecida de verdade. Então, não tenha medo de se despojar dos velhos padrões e das roupas maltrapilhas.
Lembre-se, Jesus veio para fazer tudo novo. Assim, ouça o Senhor e o obedeça. Receba sua disciplina e depois esteja pronta para voar.